Deus abençoe a tua vida aí. Nós estamos aí começando mais um vídeo para o nosso canal. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que você já deixe seu like aí, já se inscreva no canal, compartilhe, ajude a gente a divulgar esse canal aí em nome de Jesus. O nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos. Então nos ajude aí divulgando, deixando seu like e se inscrevendo, tá bom? Eu queria compartilhar uma palavra de Deus aí para a tua vida. Fica lá na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 9. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Bem, o que a palavra de Deus está nos trazendo aqui é simples, mas profundo. É sobre a essência do homem. Você foi gerado segundo a essência de Deus, segundo aquilo que Deus te formou. Deus, quando criou o homem lá no jardim, ele criou o homem com a essência de Deus, segundo a forma e a semelhança do próprio Deus. O homem não tinha maldade, o pecado não tinha entrado no coração do homem e a maldade não existia. Ele tinha um coração puro e liberto de todo o pecado. Mas uma vez que o homem transgrediu uma ordem direta de Deus e pecou, ele abriu uma legalidade, ele abriu uma porta para que o mal pudesse entrar dentro da vida dele e começar a dominar o homem. E a Bíblia diz que a partir dali o homem passou a ser dominado pelo pecado. A semente de Adão, do pecado original de Adão, entrou dentro do homem e mudou a natureza do homem, mudou aquilo que o homem era, a sua essência, a essência do homem foi mudada. Então, assim, o homem que nós vivemos hoje, esse homem mau, violento, agressivo, rancoroso, cheio de coisas ruins, sente sentimento ruim dentro dele, sente de coisas, sabe, depressão, síndrome do pânico, essas coisas todas malignas, tristeza, tudo isso não é a essência do homem. Isso tudo é a essência do pecado que contaminou o homem. Então, o homem foi contaminado pela essência do pecado. E que pecado foi esse? Foi desobedecer à ordem de Deus. Só que o pecado ele não muda a essência de Deus. O pecado ele não muda quem Deus é. A maior prova disso é lá em Gênesis, quando o homem peca, Adão peca, não é? Adão e Eva, eles pecam contra o Senhor. Veja que a natureza de Deus não mudou. A essência de Deus não mudou. Quem Deus era não mudou. A Bíblia diz que todos os dias ao entardecer, Deus ia falar com o homem e trazia o alimento espiritual para o homem. Quando eu digo homem, estou falando do homem e da mulher, de Adão e de Eva. Deus ia lá e alimentava espiritualmente eles. Quando o homem pecou, Deus não mudou a sua rotina, Deus não mudou aquilo que ele era, Deus não mudou a sua essência. Deus ele não se transformou. A Bíblia diz que ao entardecer, Deus foi ter um encontro com o homem como era de costume. Ele foi falar com o homem como era, sabe, o costume de Deus. E falando com o homem, chegando lá no jardim, ele pergunta: aonde você está, Adão? E Adão, não é, se esconde de Deus e diz: olha, Senhor Deus, eu estou escondido. Ele falou: por que você está escondido, Adão? Porque eu estou nu. E Deus olha para Adão e fala: Adão, quem falou para você que estava nu? Quem abriu os teus olhos? Deus já percebeu que o homem já tinha maldade. Na verdade, Deus já sabia que a maldade, o pecado tinha entrado no homem. Só que veja que a postura de Deus não mudou, então significa que quando nós pecamos, Deus não se afasta de nós. O pecado é que nos afasta da essência de Deus, e não Deus se afasta de nós. Se Deus se afastasse de nós quando nós pecamos, significa que Deus não iria até o jardim falar com Adão e com Eva, mas Deus foi. E o que Deus esperava de Adão e de Eva era um reconhecimento. Deus esperava que eles reconhecessem o seu erro. Deus esperava que eles falassem: Senhor, nós pecamos contra ti, nós fizemos algo que não deveria ser feito. Deus esperava que ele reconhecesse o pecado. Mas a atitude de Adão foi diferente. A atitude de Adão foi transferir a culpa. E é isso que nós fazemos, nós transferimos a culpa. Adão olhou e disse: Senhor, a mulher que tu me deste me fez pecar. Em outras palavras, olha, a culpa não foi só minha. Eu pequei porque Eva me fez pecar. E quando Deus olhou para Eva, disse: Eva, o que aconteceu? Eva falou: Senhor, foi a serpente que me convenceu. Veja que nenhum dos dois reconheceu o pecado. Então o que te afasta de Deus não é pecar, mas é não reconhecer o pecado.
E a essência do que Deus tem para você é a essência divina. Quando você aceita Jesus, quando você se entrega a Deus, quando você abre o teu coração para Deus, Deus começa a transformar você de dentro para fora. Ele começa a tirar as marcas do pecado, ele começa a tirar as maldições do pecado, ele começa a tirar aquilo que o pecado colocou em nós. Então, quando você se entrega para Deus e começa a limpar o teu coração, você vai se livrar da angústia, da depressão, da tristeza, da profundidade, sabe, a angústia encruada na tua alma, sabe, aquele vazio, aquela coisa, tudo isso é gerado pelo pecado, e Deus vai arrancar isso de você e vai te tornar a vida de novo. Você vai ter a essência que Adão teve quando ele foi formado, a essência que Eva teve quando ele foi formado. O Senhor Jesus, quando vem na terra, ele vem com a mesma essência de Adão. Por isso que não foi a semente do homem que gerou Jesus, mas foi a semente do Espírito no ventre de Maria. Deus ali, ele refez a criação para que o justo pudesse vencer o pecado e pudesse nos justificar por esse pecado. Então veja, quando você aceita o sacrifício de Jesus na tua vida, você está dizendo: Senhor, eu quero viver essa nova vida. Eu quero começar de novo. Eu quero ter a essência de Deus. E o batismo nas águas é justamente isso. É você nascer de Deus para que a essência do pecado não te domine mais. Pelo contrário, você seja liberto pela essência de Deus. E é isso que João está dizendo aqui. Ele está dizendo isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas por que não vive na prática do pecado? Aqui não é uma imposição. É porque a essência de Deus começa a te mudar. Quando você se envolve com Deus, a essência de Deus, que é uma essência pura, sem pecado, ela começa a te transformar de dentro para fora. O desejo, a vontade do pecado, aquilo que é o pecado, começa a sair de você e Deus começa a te transformar. Por isso que nós falamos, seguir a Deus não é uma religião, porque a religião ela tem regras e práticas para você seguir e para você alcançar o objetivo daquela religião. Não é? Seja qual for ela, salvação, ou paz interior, ou plenitude, não importa. Você segue umas regras para que você alcance o objetivo final. Mas o Evangelho de Cristo é o contrário. Você segue a Deus. E o objetivo final é você ser igual a Deus. A essência, o DNA de Deus começa a se manifestar em você. E o DNA de Deus se manifestando em você é a presença do próprio Espírito mudando você de dentro para fora, numa atitude totalmente espiritual. Olha que João depois ele diz assim, olha, quem está com Deus não pode mais viver no pecado. Mas veja que o não pode que ele está dizendo não é de não pode, que a pessoa não pode mais pecar. Ah não, quem é de Deus não pode mais pecar. Então eu tenho que parar de pecar para me ser de Deus. Não, isso é uma armadilha satânica. Ao contrário, você tem que se achegar a Deus para parar de pecar. Você tem que ser cheio da presença de Deus para parar de pecar. Porque a essência de ser igual a Deus, ou de ser semelhante a Deus, é a essência de você ter a presença de Deus em você. Deus é o teu Pai. Sendo assim, você se torna filho de Deus, com o DNA de Deus. E aquilo que te faz parecer com teu pai, com a tua mãe, não é a tua vontade de ser, não é a tua vontade de imitar, não é a tua vontade de querer. É algo que está na tua genética, é algo que, sabe, está em você. Naturalmente você parece com teu pai e com a tua mãe, se não fisicamente, no seu jeito, na sua maneira, no seu temperamento, você se parece com ele, porque isso é uma coisa, uma herança genética que está no seu DNA. Quando eu busco a Deus, a herança genética de Deus é abrir mão do pecado, é deixar Deus mudar a minha essência de dentro para fora. Quando eu tento mudar de fora para dentro, isso me traz angústia, dor, sofrimento, pesar. Mas quando eu deixo Deus me mudar de dentro para fora, isso me traz alívio na alma e paz no coração. Ter paz comigo mesmo, me sentir bem, olhar para o espelho e sentir prazer no que eu estou vendo. Então entenda isso, quando você busca Deus, a essência do pecado não está mais em você. Quando você entrega o teu coração para Deus, a essência do pecado não está mais em você. O prazer que você tinha em pecado, o prazer que você tinha em fazer as coisas erradas, isso passa a ser um sentimento oposto. Você começa a ter vergonha, você começa a ter nojo, você começa a não querer mais mostrar o teu lado pecaminoso. E quando você, por um deslize, por uma falha, peca, isso te traz tristeza. E tem pessoas que não entendem essa tristeza e acham que é uma reprovação de Deus. É como se o Espírito Santo estivesse reprovando ela. Pelo contrário, é o Espírito Santo te avisando que a tua natureza mudou. A tua natureza divina que vem de Deus
não concorda mais com o pecado, por isso te gera essa tristeza. Então busca o Senhor, porque Deus vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Bem, essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilhe. Deus abençoe você, em nome de Jesus.